aí, galera? Beleza? Vamos dar sequência então, pessoal, das nossas aulas ao vivo, agora para as nossas aulas gravadas, resolução de exercício. Pessoal, alguns exercícios que restaram aí que eu gostaria de fazer com vocês aqui para praticar, para fundamentar bem esse conceito aí. Então, peguem a nossa apostila aí, página 26, pessoal. Comecemos com o exercício 6, da nossa página 26. E o exercício 6 diz o seguinte: um bloco encontra-se em, grifa, gente, movimento retilíneo e uniforme. Qual é a principal? Vocês lembram qual é a principal característica do movimento retilíneo uniforme? A principal característica é que a aceleração é nula e a velocidade constante. Então eu já sei que de todas as forças atuantes, pessoal, nesse sistema, a força resultante é nula. Por quê, Marcos? Porque se a velocidade é constante, nós não temos aceleração. E, lógico, força da segunda lei de Newton é igual a massa vezes aceleração, tendo a aceleração zero, a resultante dessas forças é nula. Essa é a sacada do exercício, tá, gente? Continuando, sobre a ação exclusiva das forças mostradas. O peso do bloco vale 200 newtons. Vamos colocando esses dados, né, gente? O vetor peso aqui corresponde ao módulo de 200 newton. E a força F possui intensidade, pessoal, de 100 newtons. Determine o trabalho da força resultante. Pegadinha que todo mundo cai, hein, pessoal? O trabalho da força resultante é a própria força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Mas espera aí. O enunciado diz que a força resultante é nula devido ao movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade é constante. Então, o trabalho, pessoal, da força resultante é zero. Ora, se a força resultante é zero, 0 vezes D, 0 vezes cosseno de qualquer ângulo, é zero, pessoal. Item B. O trabalho realizado por cada uma das forças, aí sim, que agem durante o deslocamento de 20 metros. Identificar se esse trabalho é positivo, cujo nós chamamos de motor, e o trabalho, ou se o trabalho é negativo, que nós chamamos de resistente. Vamos nessa, pessoal? Tem duas forças aqui que estão claro que não geram trabalho, pessoal. São as forças que formam ângulos de 90 graus com o vetor de deslocamento. Reparem que o vetor de deslocamento está na horizontal. Tanto a força normal quanto a força peso formam 90 graus com o vetor de deslocamento. Sendo assim, pessoal, o trabalho da força peso, que é igual ao trabalho da força normal, é nulo. Porque tanto a normal, pessoal, quanto o peso são perpendiculares ao vetor deslocamento. Logo, o trabalho dessas duas forças é nulo. Mas e o trabalho da força F, pessoal, que eu chamei de F1? O trabalho da força 1 é dado pela força 1, deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre esses vetores, que no nosso caso é 30 graus. Que no nosso caso corresponde a 30 graus. Pessoal, trabalho da força F1 é igual à força F1, 100, vezes o deslocamento, que o item diz que é 20, vezes o cosseno de 30 graus. Pessoal, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Ele pediu para que nós usemos algum valor de raiz de 3? Não. Então, vamos usar aproximado, tá?
Ficamos que o trabalho da força F1, pessoal, é a mesma coisa que 2.000 vezes raiz de 3 dividido por 2. Logo, o trabalho dessa força F1, pessoal, 2.000 por 2 é 1.000. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Então, temos que 1.000 vezes 1,73, pessoal, fica correspondente a 1.730 joules. Aproximadamente, né, pessoal? E esse trabalho foi um trabalho positivo. Então, o trabalho dessa força F1 é um trabalho motor. Mas como achar o trabalho da força de atrito? Quando nós usamos o F1 cosseno de 30, pessoal, eu achei a decomposição desse vetor F1, o que nós chamamos de F1x. Isso quer dizer que, como a velocidade é constante, o trabalho dessa força, pessoal, corresponde a menos o trabalho dessa força de atrito. Por quê? Não anda com velocidade constante? Então, esta componente da força F1 tem o mesmo módulo da força de trás. O que puxa para a direita é igual ao que puxa para a esquerda. Por isso que ele anda com velocidade constante. Logo, podemos ter que o trabalho dessa força de atrito, que ele chamou de A, corresponde a menos, pessoal, 1.730 joules. Essa é a pegadinha do exercício. Nesse caso, o trabalho devido à força de atrito é um trabalho negativo, que chamamos de resistente. E tá aí, pessoal, o nosso exercício 6. Taranana. Vamos agora para o exercício 7, pessoal. Quem quiser colocar os termos ali em notação científica, tá, pessoal? Fica à vontade. A critério, deixa eu só dar uma olhada, eu acredito que o gabarito colocou em notação científica. Deixa eu ver. Isso, tá? Tá em notação científica, sem problema nenhum, tá, gente? Ficaria 1,73 vezes 10 a terceira. Dá no mesmo. Agora vamos para o exercício 7. No exercício 7, ele diz que um veículo com massa de 1.500 kg desloca-se numa trajetória retilínea sob a ação de uma força resultante F, paralela ao deslocamento, pessoal, e passa por um ponto A com uma velocidade de 72 km por hora e um ponto B, distante 50 metros de A, com uma velocidade de 108 km por hora. Então, vamos colocando os dados. Ele já me falou que a massa corresponde a 1.500 quilogramas. A velocidade inicial, pessoal, é de 72, cuidado, quilômetros por hora. Aqui passa pelo ponto A. E a velocidade no ponto B, pessoal, de 108 quilômetros por hora. A distância, pessoal, entre esses pontos A e B, ele citou que é de 50 metros. Continuando, sendo a aceleração constante, determine a aceleração do corpo, pessoal. Para descobrir a aceleração, nós podemos encontrar utilizando qual equação? Gente, não forneceu tempo.
Qual fórmula que dava aceleração em função das velocidades, mas não relacionava o tempo? É a chamada equação de Torricelli. Então, nós vamos usar a equação de Torricelli. Vocês viram por que a gente demora tanto tempo, pessoal, no movimento uniforme e uniformemente variado? Porque eles vão ser aplicados aqui até o final do ano. Aqui nós vamos usar a equação de Evangelista Torricelli. VA ao quadrado mais 2 vezes o que ele pede e o deslocamento, né, entre os pontos A e B. A velocidade em B, 108 km por hora. Que corresponde a 30 metros por segundo. Igual à velocidade que ele passou no ponto A, 72 km por hora. Ou seja, 20 metros por segundo ao quadrado, mais 2 vezes o que ele pede, vezes o deslocamento que o exercício diz que é 50 metros. Pessoal, vamos lá? Chegamos a 900 igual 400 mais 100 vezes o A. Tá mais 400, vem para cá menos, ficamos que é 500 igual a 100 A. Logo, a aceleração corresponde a 5 metros por segundo ao quadrado. Tá aqui o item A, pessoal. Agora vamos ver o que o cara pede no item B. A intensidade da força resultante F, pessoal. A intensidade da força resultante F. Da segunda lei de Newton, né, nós temos que força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração, que nós acabamos de encontrar. Logo, o que o item pede é a massa, 1.500, pessoal, vezes a aceleração, que nós acabamos de encontrar, 5. Temos, então, que a força resultante é 7.500 Newton. Unidade medida de força, hein, pessoal? Item C, o trabalho realizado por essa força resultante. Bem, gente, o trabalho agora, a gente sabe, né? Trabalho da força resultante é a própria força resultante vezes o deslocamento. Essa força resultante, como ele diz, é paralela ao deslocamento. Sempre, então, pessoal, o ângulo entre a força resultante e o vetor de deslocamento é 0 grau. Logo, trabalho da força resultante é ela, 7.500 vezes o deslocamento, pessoal, que é 50. E qual que é o cosseno de 0 grau? Então, toda vez que a força resultante, pessoal, a força resultante e o deslocamento sempre formam um ângulo de 0 grau entre si. Sendo assim, trabalho da força resultante, deixa eu confirmar aqui na calculadora para a gente não fazer caca, 7.500 vezes 50, 375 mil joules. Pessoal, tá aí o nosso exercício 7. Vamos para o exercício 8.
muito cobrado esse assunto, tá, pessoal? Muito cobrado mesmo. No exercício 8, ele diz que, pessoal, uma força de 3 newtons e outra de 4 newtons são aplicadas simultaneamente a um objeto de 2,5 kg, inicialmente em repouso. As duas forças formam entre si um ângulo de 90 e atuam durante 3 segundos. Não havendo forças resistivas, determine. Cuidado, vamos fazer esse desenho? É mais simples fazer esse desenho, pessoal, na diagonal aqui, ó, para que a gente tenha o pleno conhecimento. Está aqui o plano. E o corpo nesse plano, pessoal. Ó. Olha como atuam as forças, pessoal. Vamos pegar uma aqui no ponto, ó, no ponto central. Temos uma força aqui, que eu vou chamar de F2, que é o de 4 newton, e outra aqui, a F1, que o exercício falou 3 newtons. Reparem que o ângulo entre elas, como ele mesmo disse, é de 90 graus. Se esses dois vetores formam 90 graus entre si, como que nós vamos achar a resultante dessas forças, gente? Vai pensando aí enquanto eu vou colocando os dados. Ele diz que a massa é 2,5 kg. Ele falou que a força F1 equivale a 3 newtons e a força F2, 4 newtons, pessoal. Mais algum dado fornecido por ele? Taranana. Atuam durante um tempo, né? O tempo que atua corresponde a 3 segundos. Lembraram? Pessoal, Pitágoras. Para descobrir a força resultante entre dois vetores que formam 90 graus entre si, Pitágoras. Sendo assim, eu acho a aceleração. Por quê? Porque nós sabemos que força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. E como achar a resultante em dois vetores que formam 90 graus? Pitágoras, né, pessoal? Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de F1 mais F2 ao quadrado igual a massa vezes o que o exercício pede, a aceleração. Pessoal, é o tal triângulo perfeito, né? 3 quadrado, 4 quadrado. Nós já sabemos que isso aqui, a raiz vai dar 5, né? Massa, pessoal, 2,5 vezes o que ele pede. 2,5 vezes o que ele pede. Sendo assim, a aceleração corresponde a 2 metros por segundo ao quadrado. Tá aí o nosso item A, pessoal. Agora vamos para o item B. Ele quer o trabalho realizado por estas forças. Gente, tem um macetezinho aqui que eu quero utilizar nesse exercício. O trabalho realizado por essas forças é a soma do trabalho realizado pela força F1, pela força F2. Logo, é o trabalho da força resultante, gente. É o trabalho da força resultante. Mas, para isso, eu preciso saber qual foi o deslocamento que esse corpo teve nesses 3 segundos. Então, a fórmula a ser utilizada no item B é o trabalho da força resultante. Trabalho da força resultante
é a própria força resultante, que a gente já sabe que é 5, vezes o deslocamento. E como eu falei no exercício anterior, sempre entre si, força resultante, deslocamento, cosseno de 60. Mas olha que zebra, pessoal. Eu não tenho deslocamento. Eu vou precisar saber o deslocamento em 3 segundos. Olha, movimento retilíneo uniformemente variado aplicando de novo, pessoal. Qual equação dava deslocamento, espaço, em função do tempo, em movimento retilíneo uniforme? Sorvetão. Então, esse deslocamento, pessoal, é o ΔS, que é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais a, que nós acabamos de achar, o tempo ao quadrado sobre 2. Esse é o ΔS, que é o nosso deslocamento. O exercício diz que a velocidade inicial, gente, é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. A aceleração, nós achamos no item anterior 2. O tempo, pessoal, é 3 ao quadrado, dividido também por 2. Logo, o deslocamento corresponde a 9 metros. Olha, agora eu acho o trabalho da força resultante. O trabalho da força resultante é a força resultante 5, vezes o deslocamento 9. Cosseno de 0 grau é 1, né, gente? Olha só, muito mais fácil, né? O trabalho de todas as forças, pessoal, corresponde à resultante. A força resultante, que é 45 joules. Gente, encerramos essa aula por aqui, senão vamos estourar muito o nosso tempo, tá? Pratiquem esses exercícios, tá, gente? Pratiquem, refaçam esses exercícios. Vai ser de grande valia. E esse assunto, trabalho e energia, nós vamos levar ele até o final do ano. Gente, uma ótima semana. Fica com Deus. Aquele abraço.